aí, galera. E Boa aí? noite e um grande axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém e um grande saravá. Estamos aí, Portal Favela, fonte de cidadania para as favelas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Porque o portal está expandindo, que coisa linda, né? Caramba! Olha os convidados, olha só os convidados de hoje, hein? Ela diz que é bendito é o fruto entre as mulheres, né? Entre os homens. Mas não é não. Não é não. Nós saímos de vocês. Nós saímos de vocês. Você é o verdadeiro fruto. É, Verdadeiro fruto. E é bendito mesmo. E seja bem-vinda aí para essa nossa live. Patrícia Félix. Que coisa linda. Tem uns que dizem que Maria de Azar. Que Maria de Azar nada. É Maria de Lourenço. Lá não tem cerca, Lourenço. Está lá o Complexo da Maré, representado por esse nosso companheiro bonito, vitorioso. Tá aí. Valeu, Lourenço, gente boa. E, claro, né, a presença ilustre do nosso ex-deputado, um grande militante das causas negras desse Rio de Janeiro, que precisa realmente, nesse momento, ser mais ainda valorizado. Todos aqueles que são guerreiros e que lutam são perseguidos. Não se espante, não, meu compadre Marcelo, é assim mesmo. As perseguições nunca deixaram de acontecer comigo, mas nós somos de resistência, estamos aí. Estamos aí mesmo. A gente não foge à luta. Estamos lá naquela segunda parte do hino, né? Porque a primeira parte é do branco, né? Deitados eternamente em berço esplêndido. Mas a gente vem logo atrás, onde verás que o filho teu não foge à luta. Então estamos aqui. E o papo hoje é muito legal, muito interessante, que nós vamos falar sobre a importância da mídia para as nossas favelas, que hoje a gente já pode começar a falar de favelas, os novos quilombos urbanos. E por que tem que ser novos quilombos urbanos? Por que quilombo? Porque quilombo representa a luta. E nós estamos ainda no mês da negritude, para trazer esse incentivo para que todos nós, negros e negras, não fiquemos no nosso comodismo e partimos para a luta, porque Zumbi está vivo e Dandara também. Isso é muito importante. Então, esse tema é importantíssimo porque nós temos uma mídia hegemônica que nos deixa invisível, nos deixa muito invisível. Falam o que querem, mas o que tem que ser mostrado, não mostram. Vocês perceberam que agora, nessa última chacina, lá em São Gonçalo, quem publicou foram os moradores, foram os favelados. Vê só como é que é importante a nossa mídia? E nós vamos tratar desse assunto. Agora, eu já quero agradecer de cara a nossa diretoria e, em especial, ao Guilhão. Guilhão é uma personalidade assim, maravilhosa. Ele abraçou a causa, está ali enrolado na bandeira quando a gente ganha aquela medalha de ouro, as pessoas não fazem isso. Ele está ali coberto pela bandeira do Portal Favelas. Então, vamos lá, caras, vamos conversar sobre essa importância da mídia das nossas favelas. Por isso que o Portal Favelas se torna uma ferramenta, porque eles têm medo que a comunicação se expanda, né? Ela fique assim muito clara no meio das nossas periferias e das nossas favelas. Vamos nessa? Vamos lá, gente. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, favelado, chega mais. Simbora, compadre. Agora, temos que tirar aí Unidunité, Salamé Minguê, o sorvete colorido escolhido foi você, Patrícia Félix. Pode mandar brasa. Mas eu quero incentivá-los. Preciso tá incentivar ótimo. para a gente, né, começar a conversa bonita. É Patrícia, ótimo. essa pergunta pode servir para geral. Como você vê a maioria da mídia comercial privada fazendo suas coberturas com estigma racista, preconceituosa, com aquela discriminação no universo das nossas favelas? Como é que você vê isso? Depois serve para os demais. Simbora, minha comadre. Minha Dandara. Dandara da Vila Primeiro, Vermelha. eu quero agradecer estar aqui com grandes companheiros, Marcelo, Lourenço, você, dar um salve aí, dar um axé aí para os que estão nos assistindo, enrolou aqui a língua.
mas é muito importante a gente estar aqui no dia de hoje, no mês ainda da negritude, da consciência negra, né, com tantos eventos que atravessaram aí, eventos bonitos, no subúrbio. Eu estava falando isso antes de começar o programa, que quando os grandes eventos políticos a gente ainda temos nos grandes centros, mas os eventos culturais, e quando é para falar de cultura, trazendo essa política cultural para a nossa população, aí não tem. A favela estava em peso na rua no dia 20 e foi muito bonito de ter esse movimento. Né? Então, quero saudar aí todos e todas que colaboraram e mobilizaram, cada um na sua favela, cada um na sua comunidade, com apoio, sem apoio. A gente vem enfrentando um governo racista, genocida, mas principalmente perseguidor da classe pobre, da classe preta e da classe favelada. Nós temos um governo hoje, uma conjuntura voltada para o grande capital. O grande capital econômico, eles não valorizam ainda a favela, apesar de ter as contradições, que é onde se fomenta esse movimento a mais dinheiro na população mais pobre, até porque somos a maioria. E gastamos. Eu costumo falar que a galera que tem grana, ela come menos que o pobre, ela economiza, né? O dinheiro dela é aplicado. E nós aplicamos no mercado mesmo, no mercado, na feira, no Isso. investimento dos nossos filhos. Então, a nossa economia é muito direta com a economia da favela. O que, na pandemia, inclusive, favoreceu ao não desemprego em massa, porque se não fosse a questão dos mercadinhos e dentro das comunidades, a gente estaria pior do que já estamos, né? Então, muito feliz, mas já voltando à pergunta, o Rumba, quando a gente fala dessa mídia tradicional que a gente tem, essa mídia elitizada, onde que nos perseguem, aí quando eu falo de nos perseguir, quando a gente percebe as grandes chacinas, por exemplo, quando a gente lembra da chacina do Jacarezinho, com Globocop acordando, quem nunca acordou de manhã com Globocop sinalizando um assalto, um roubo de carga ou algo parecido, e focalizando a favela, né? Onde que aumenta o ódio e o preconceito na nossa população, onde que as pessoas ainda, através dessa mídia, não enxergar que o favelado ele é realmente o gerador, ele é a potência dessa sociedade. Porque na favela, eles mostram a questão do tráfico, eles mostram a questão da ilegalidade, mas eles não mostram as mães pretas que estão cuidando dos filhos deles, eles não mostram os nossos porteiros, eles não mostram quem realmente leva essa sociedade, nossas professoras primárias, né, que são formadoras de opinião, mas da opinião direta. Sim. Então, quando a gente traz essa mídia alternativa, como o Portal Favelas e tantas outras, que são nossas parceiras, que somam junto com o nosso trabalho, realmente é essa questão que a gente vem trazer, a valorização. Porque quando a gente fala nós por nós, a gente não está excluindo a questão da branquitude. A gente está falando que a gente sabe falar de nós mesmos, porque não sabem falar da gente. E aí, quando a gente fala da grande mídia jornalística, você vai falar também da grande mídia televisiva. Nós temos grandes atores e atrizes negras que caíram no esquecimento. Hoje, quando você vai ver a história de Ruth de Souza, que colaborou com o teatro, a gente não teve essa publicação. E sempre menosprezando a negritude, sempre valorizando essa máxima, esse fake news histórico que inventaram que nós somos descendentes de escravos. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de povo escravizado, de reis e rainhas. E aí isso facilita esse preconceito dominador, essa classe patriarcado que tem no nosso corpo, o domínio do nosso corpo e da nossa mão de obra. Então, quando a gente tem uma mídia que a gente faz de dentro para fora, não é de fora para dentro, isso assusta. Isso assusta e coloca a gente em perigo, coloca a gente em risco. Porque a gente, contrário deles, a gente não tem medo de falar a verdade. A gente não tem medo de tocar na ferida. Porque a ferida ela tem que ser tocada até sangrar.
E a mídia alternativa, ela serve para isso. E foi muito bom, se teve alguma coisa bom, com o advento da pandemia, nós tivemos um crescimento significativo dessas mídias. Nós tivemos também um aumento dos fake news, é óbvio. Mas as mídias, o grupo de favelas, eles começaram a organizar, nascemos aí nessa época também, o Portal Favela, porque a gente tinha que gritar. Hoje, quando a gente fala da chacina de Jacarezinho, se fosse depender da Globo, aqueles meninos, aqueles jovens, aquelas mães, hoje em dia estariam ao léu. Eles só pararam o massacre porque nós entramos na favela. Nós entramos com a nossa mídia, nós entramos com as nossas organizações. E dar voz a essas organizações, não a institutos que são de fachadas. O Instituto Roberto Marinho, esses institutos são institutos de fachada. As nossas instituições que nascem por nós, a gente não consegue editar, e a gente sabe disso. Verdade. Então, a grande mídia está aqui para falar. E eles não querem que a gente bote a mão na ferida. É isso aí, então, Patrícia. Muito obrigada aí, galera. Eu vou dar espaço aí para os meus companheiros. Não, aí. claro, mas é isso aí. Você está vendo, Lourenço? A voz firme de Dandara, representada aqui pela Patrícia, lá da Vila Vintém, né? Vintém é uma expressão interessante, né? Vintém é uma expressão iorubá, hein? Acho que é. É ou não é, Marcelo? Acho que é uma expressão iorubá. Vintém, neném, não é assim? Quiabo, giló. Ô, Lourenço, sentiu a expressão claríssima da nossa querida Patrícia Dandara, Félix? Eles pensam que nós estamos diante de uma maré de azar. Mas não é uma maré de azar, é uma maré de Marielle. Diga para nós, meu compadre, como é que você vê isso? Boa noite, meus queridos. Nossa, é sempre bom estar com vocês, ao mesmo tempo aprender com vocês, essa forma que a gente tem, né? Essa oratória que a gente herdou, né? Dos nossos ancestrais, de um comunicado que está para além da oratória, né? Eu vi uma vez não sei se ele era angolano, um rapaz falando. Vocês podem reparar que nós negros, em qualquer lugar do mundo, quando a gente se encontra, a nossa comunicação no olhar e o posicionamento de cabeça é uma comunicação que poucos povos conseguem fazer. E nesse pouco movimento a gente se pergunta, estamos aqui, sobrevivemos, estamos aqui nesse aeroporto, estamos aqui nesse shopping, estamos aqui nesse país. A gente superou, a gente se reconhece nessa luta. Eu acho que às vezes é chato falar depois da Patrícia, né? Porque ela vai matando, né? Ela sabe onde dar os tiros certos, né? A gente depois tem que só confirmar o que ela falou, né? Mas é um prazer, cara, porque assim, ela soltou questões aí importantíssimas, né? É terrível. Ainda bem que eu tô. Mas isso você colocasse depois do Marcelo, então. Aí você me quebrava. Se a gente marcar, a gente engasga. Mas eu acho que a Patrícia colocou dois aí que são centrais, né? A gente está num movimento onde a gente tem que lutar em duas frentes difíceis de estar lutando. Uma é na desconstrução desse imaginário, né, que colocam da gente para os nossos filhos e netos, né, que é de esse negro sempre com algema ou com as correntes da escravidão. Então, a história negra se resumiu à história do sofrimento de um povo. Então, imagine uma criança nascer nesse contexto se perguntando se ela quer ser esse negro que essa mídia que a gente está criticando aqui, né, sempre deu espaço, deu visibilidade, e que a escola também reforçou. Não podemos esquecer os outros instrumentos de reprodução dessa desigualdade, desse racismo, que são importantíssimos. As religiões também, quase todas, também de certa forma, né, as origens matriz africana como um momento de rebeldia, né, de resistência. Mas todas as outras também vêm com um contexto, uma fala muito de negar também essa condição do negro. Então, eu acho que a gente se encontra num momento onde a gente tem que, ao mesmo tempo, colocar o negro numa situação de ser humano, que a gente tem que humanizar esse ser, a gente ainda está objetivado, a gente ainda é comparado a algo que pode ser descartável, como um carro, como
um trator, sabe, como um animal de tração. É A uma gente não coisa. é isso. Imagine as pessoas olhando essa reportagem de hoje do Salgueiro, sem querer saber quem é o nome, sabe, não precisam. As pessoas não querem saber qual era o nome dessas pessoas, que idade, se eles tinham uma vida, o que eles gostavam de comer, de fazer, de Lourenço, jogar. A gente falou. você percebeu que ele sempre fala assim, mas tem passagem pela polícia. Tem passagem É. pela polícia. É interessante essa fala, né? Não, Preconceituosa. imagine, a gente não consegue imaginar alguém chegar lá no Congresso, matar 11 pessoas, e alguém está se preocupar em saber se tem passagem. Será que os deputados têm passagem? Não, não, sabe? Essa não vai ser a preocupação. Quando mataram um médico na Lagoa, eu sei até hoje que o cara é médico, porque essa era a retratação, e foi uma morte horrorosa, que a gente também tem que, sabe, se posicionar contra, né? Parece que o menino foi roubar a bicicleta dele. Mas, assim, eu falo que foi um médico e automaticamente vocês já associam quem foi essa pessoa. Alguns de vocês, de repente, sabem até o nome desse médico. Mas eu até agora não sei o nome de um dos mortos de hoje, assim, nenhum deles. Eu não sei de cabeça nenhum dos mortos do Jacarezinho. Eu não sei de cabeça qual era a profissão das chacinas que já tiveram na Maré. Se já tinham trabalho de carteira assinada, se tinham família, se... A gente não sabe. Por quê? Porque a gente virou um objeto descartável. Então, quando a Patrícia chama a atenção da questão de como a gente é visto por essa mídia, a gente aqui na nossa condição, a gente está em dois momentos, que é o momento de combate a esse processo de extermínio e, ao mesmo tempo, ao combate dessa negação da história e da memória desse negro enquanto alguém que pode ser feliz, sabe? Dessa pessoa que tem projetos, que tem realizações, e desse ser que a gente quer demonstrar para os nossos filhos que deve ser guiado, sabe? Deve ser espelhado, que tem uma vida, sabe? Eu sempre falo nas minhas aulas, minhas discussões, que eu sou negro há pouco tempo. A história da minha vida foi a história da negação de querer ser negro. Eu, quando era criança, eu pegava minha certidão de nascimento e mostrava aqui, ó, eu sou pardo. Está escrito que eu sou pardo na minha certidão de nascimento. Verdade. Então, esse é um processo que é uma frente que a gente tem que encapar, viu, presidente? Porque são duas frentes. Ao mesmo tempo está Verdade. denunciando e lutando para que eles não sejam assassinados, e ao mesmo tempo lutando e criando alternativas de demonstrar o negro que a gente é, para além do negro que é assassinado, ou daquele negro que foi escravizado. Isso aí, Lourenço. Boa fala. Agora, uma coisa interessante é que quis Deus, Oxalá, Oxum, Olorum, sei lá quem, né? Sabe lá quem, mas eu sei que é do bom e do bem, colocarmos nós não divididos, mas unidos nas nossas jurisdições. Você vê lá na Zona Oeste, a gente tem essa Dandara, tem outros lá com ela, com certeza que ela está fazendo um trabalho maravilhoso, com grandes parceiros. E tem você na Maré, naquela Maré linda, de tantos projetos lá, hoje tem uma orquestra, que coisa maravilhosa. E tem o nosso negão, que foi deputado estadual, cara, numa outra jurisdição, cercando esse nosso Rio de Janeiro, que naquele momento estava sendo ainda capitaneado pela Estado da Guanabara, está lá, a Vila Cruzeiro. A Vila Cruzeiro tem uma história linda, maravilhosa, e que o Marcelo, ele sabe falar sobre isso. Ele entende disso. Ele criou várias comissões lá, hein? Ele criou várias comissões lá na Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza que ele sabe, entre todos nós, responder muito melhor, talvez, que por que é importante que os próprios moradores de favelas tenham as suas próprias mídias para fazerem a sua comunicação. E aí, Marcelo? É contigo, pai. Solta a voz nas estradas. Boa noite. Boa noite, meu irmão Rumba Gabriel, uma das maiores lideranças quilombola urbana do nosso Brasil.
Boa noite, Lourenço, lá da Maré, uma imensa comunidade, um conjunto de comunidades tão marginalizada pelo poder público. Minha irmã Patrícia, também de uma comunidade muito oprimida, a Vila Vintém, na Zona Oeste. A história da comunicação dos de baixo, dos setores que Frantz Fanon chamava de condenados da terra, dos marginalizados, dos excluídos, essa comunicação ela é antiga no Brasil. No período escravocrata, os abolicionistas, principalmente os abolicionistas negros e negras, sempre tiveram os seus veículos de comunicação. Nós temos notícias de vários jornaizinhos, alguns tiveram 3, 4 tiragens, outros teve uma vida longa de anos de resistência. Luiz Gama, filho de Luísa Maim, tinha o seu jornalzinho de resistência negra contra o sistema escravocrata. E no Rio de Janeiro, a gente tem experiências extraordinárias. Eu me lembro que a galera do movimento negro, na década de 90, tinha o jornal Maioria Falante. Lá na Vila Cruzeiro, quando nós fizemos o movimento Sangue Novo, a gente tinha um jornalzinho que se rodado em mimeógrafo. Lembra, Rumba, como é que a gente rodava o nosso material em mimeógrafo? Nós tínhamos um jornalzinho com a boca no mundo. Era o nome do nosso panfletinho. Nós tivemos... Nós temos o Cultile, lá do Dom Filó, que é uma mídia negra extraordinária. Nós temos, na Vila Cruzeiro, a Vila Cruzeiro RJ, que é um meio de comunicação no Facebook, uma TV da favela, onde nós temos milhares e milhares de pessoas que ouvem as notícias da favela através da nossa mídia alternativa. Nós temos lá no Complexo do Alemão, no Morro do Adeus, o jovem René Silva com a sua voz das comunidades, que dá vez e voz a várias favelas. E o nosso querido Rumba, o nosso líder quilombola, lançou essa ideia do Portal Favela, da qual eu tive a felicidade de estar no primeiro seminário lá na Uniswan, 2020, né, Rumba? Antes da pandemia. Sim. 2019. 19. Antes da pandemia, fizemos um seminário do dia todo para discutir essa mídia alternativa chamada Portal Favela. Nós precisamos ter essa mídia porque a mídia, a pergunta do Rumba, como vê a mídia comercial? Essa mídia comercial é racista, é preconceituosa, odeia o povo negro, odeia o povo favelado. Alguns anos atrás, há 2 décadas atrás, foi lançada no Brasil uma revista chamada Raça. Essa revista sofreu ataque profundo da grande imprensa, porque no Brasil nós temos mais de 2.000 revistas, e todas essas revistas só traziam mulheres e homens brancos na sua capa. Quando a gente constrói a revista Raça, a gente sofreu um ataque profundo, nos acusando de ser racista por termos dado vez e voz e colocado nas capas da revista Raça o homem negro, a mulher negra e a criança negra. Então, nós estamos resistindo. A mídia alternativa, a mídia popular, deu voz
ao que aconteceu no fim de semana em homenagem a Zumbi dos Palmares, lá no Salgueiro, em São Gonçalo. Quantos mortos, quantos foram assassinados, quantos foram barbarizados tentando finalizar, quantos foram barbarizados por esse Estado genocida, esse Estado que está afrontando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No dia 4 de maio, o Romba foi um herói em impedir que os 28, 29 corpos negros tombados nas vielas do Jacarezinho tivessem sido 40, 50. Foi a nossa mídia alternativa que denunciou para o mundo a chacina do Jacarezinho, como é a nossa mídia alternativa que está denunciando a chacina de São Gonçalo. E eles sempre falam duas coisas. Uma, o Romba já disse. Passagem pela polícia. Como se alguém que tivesse passagem pela polícia, como as dezenas de inocentes que estão sendo injustamente presos através da identificação fotográfica, a maioria inocente, se a passagem pela polícia fosse um salvo-conduto para o assassinato dessa juventude negra. E a outra coisa que eles colocam é que houve confronto. Houve confronto no Falé, houve confronto no Jacarezinho, houve confronto no Salgueiro. Em todas as chacinas, eles falam que houve confronto, e esses confrontos só têm mortes de um lado. Do outro lado, nem feridos tem. A gente queria isso? Que o outro lado, do Estado tivesse mortos e feridos? Não. Agora a gente quer denunciar esse álibi furado, genocida, assassino, de que sempre há o confronto. Então, verdade, Marcelo. Portal Favela, finalizando, o Portal Favela e outras mídias que nós temos são armas poderosíssimas para a gente quebrar a hegemonia do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Valeu, Marcelo. É isso aí. Voz contundente, vibrante, né? Que nos eleva e nos leva para o confronto. E um confronto bem inteligente, que através da nossa comunicação nós sabemos fazer. Quando pensamos no Portal Favelas, nós pensamos justamente como uma ferramenta inteligente que pudesse dar uma visibilidade à nossa galera. E a gente está conseguindo isso. Está conseguindo tanto que agora eu estou vendo aqui, na nossa mídia aqui, ó, alternativa, a Adriana Martins, outra Nizinga guerreira. Valeu, neguinha. Presente sempre conosco, muito obrigado aí. O Tais, aquele guerreiro da comunicação, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, com certeza, definitivamente. Valeu, Tais, obrigado aí pela tua força, pela tua presença. E o J. Marques, falando aqui a Cidade de Deus presente. Cidade de Deus presente. J. Marques aqui conosco, muito obrigado. Já te agradeço. Desde aquele dia 23 que você comprou o barulho lá do Quilombo Jacaré e começou a trabalhar dentro do botiquê lá do nosso boteco. Caramba, eu todo atrapalhado. E ele com aquela mãe dele maravilhosa caíram para dentro. Que legal, cara. Quando a coisa é pensada com carinho, principalmente com amor, e nós temos isso intrínseco a nós, né? Temos essa coisa intrínseca, que é o amor. A gente consegue se amar. Eu me lembro muito bem, quando a gente lê alguns livros, principalmente eu gosto de ler a Bíblia também. E eu lembro bem aquelas passagens que os cristãos iam para a arena, onde seriam devorados, né, pelas feras. E aí tinha o cara que puxava o portão, assim, ele abriu o portão para todo mundo ir morrer. Mas eles passavam cantando. A Escritura diz, eles iam cantando. Aí o cara falou assim, mas como é que pode? Vão morrer, vai cantando? Quer saber de uma coisa? Eu vou junto também. E é assim que vai acontecer. Vai todo mundo junto descer esse morro. Vai.
Quem previu isso? Foi o nosso profeta Wilson das Neves. Ficaram todo mundo admirado que quando ele fez aquela música, ele falou: metralhadora, fuzil, pistola, o couro vai comer revólver, 38. Já não é mais uma coisa estranha. Já não é mais um samba estranho. Vai acontecer mesmo, cara. Eu me lembro bem dos impérios, todos os impérios caíram. E caíram para quem? Para os bárbaros, para os pobres daquele momento. E nós vamos derrubar todos esses impérios. Vocês sabiam que eles estão loucos para entrar no Jacarezinho, a polícia? Porque eles perderam um pouco daquele dinheirinho que eles constroem suas casas lá na região dos lagos, né? Charcando. E eles ficam bolados comigo, porque eu falo que no Jacarezinho, e nem em favela nenhuma, tem tráfico de drogas. O que temos nas favelas são comerciantes, vendedores de drogas, que vêm lá do palácio, vêm lá daquelas fronteiras, vêm lá daqueles fazendeiros. Caracas, e a gente que paga esse pato. Ah, mas tem passagem. Gente, olha, o debate está bonito, está maravilhoso. E eu tenho aqui para colocar para vocês o seguinte: como a experiência do Portal Favelas pode contribuir para a construção de uma narrativa própria dos moradores de favelas? E para incentivar um pouco mais, eu digo o seguinte: o sistema dominante sempre teve medo da mídia alternativa. Eu me lembro bem, lá no Jornal do Brasil, quando tinha ainda o linotipo, né? O linotipo ali fazendo aqui na mão, né? Era artesanal. Mas muito antes disso, as grandes revoluções aconteceram também, como ele falou ali, no linotipo. Aquele jornalzinho lá, o Právida. O Právida lá de Moscou, que o Lenin criou lá. Foi assim. Mao Tse-tung também. Aqui no Brasil, a mesma coisa, na época da ditadura, a tribuna da imprensa foi incendiada, porque eles sabiam que essa nossa fala, embora pareça pequena, a nossa voz é muito grande, porque nós somos muitos e potentes. A nossa comunicação é presente. Vamos lá, galera. Vamos refletir sobre essa pergunta. Vai eu, então. Claro, a Patrícia, você é a primeira. Então, eu vou ser breve. Eu acredito muito nessa construção do Portal Favelas, como também outros meios da mídia alternativa, pela questão da referência que nós somos para a nossa população, né? Eu fico muito feliz quando a gente está fazendo qualquer live ou a gente vai estar trazendo algum programa. Eu vejo as pessoas da Vintem, da Vila Kennedy, da Vila Aliança, sabe? E depois o feedback que a gente vem recebendo. Então, é muito interessante quando você vê pessoas participando, tentando participar de algo que elas deveriam participar, mas, infelizmente, hoje, com a questão até da reforma da educação, a precarização do serviço público, a redução do Estado, a gente vê a distância muito grande hoje quando a gente fala da reforma do ensino médio, por exemplo, tirando a obrigatoriedade da filosofia, da sociologia, que são disciplinas que vai elevar o pensamento, o questionamento crítico daquele indivíduo que está em formação. E aí você tem uma máquina do Estado apoiado por uma parte dessa sociedade, porque a gente tem que falar isso, que tem uma galera, parte da sociedade, que não quer a nossa emancipação, não quer o nosso empoderamento, porque a não emancipação da população negra, o não empoderamento da população negra, significa o serviço subalterno que eles vão continuar usufruindo. Né? Haja vistos que é uma das grandes temas de revolta da classe média burguesa branca foi a PEC das domésticas, pelo privilégio, porque não queriam que nós saíssemos da cozinha. E nós saímos da cozinha, com muita precarização ainda, mas a gente deu um passo avante. Então, na minha concepção, quando eu falo com alguém que está nos assistindo, quando a gente formula essas pautas, e muitos favelados, como eu, que nunca passaram pela academia de comunicação, mas a gente tem a comunicação natural, como você fala, a gente tem a comunicação da proteção, a gente tem a ética e o sigilo de proteger os nossos, né, e de cuidar dos nossos. Então, essa referência que a gente passa a ser para esse favelado, isso sobrepõe a própria
comunicação alternativa, porque você está vendo ali que alguém está falando com você, é você, e consegue sentir, está sentindo na pele o que você está sentindo. Por isso a diferença. É por isso que ontem, quando a gente viu a cobertura que a Globo fez no Salgueiro, e a gente vai na cobertura dos moradores, e aí eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB como advogada, eu recebi muitos daqueles vídeos, né, que a gente, inclusive, está anexando ao inquérito, e, cara, não tem como a gente não chocar, não tem como aquelas pessoas com coragem, né, porque é uma coragem fazer isso, né, Rubem? Não é para qualquer um. A gente sabe que nós somos perseguidos. As polícias, elas sabem nossos endereços, elas sabem nosso telefone. Só que a gente é militante, a gente é ativista, mas o morador não. Então, quando ele consegue se identificar, e aí com a comunicação, e aí com mulheres, e mulheres pretas, como é, porque na pirâmide social, a mulher negra ela está muito embaixo. Então, quando a gente tem essa voz, quando tem essa valorização, e aí eu adoro quando você me fala que eu sou a princesa, eu sou Dandara, que sou assim, sou a rainha, eu sou descendente delas. Isso a negada também consegue, se ela apoia, eu também posso. Não o papo de meritocracia, mas é de equidade e saber que quem está falando para mim sabe que eu estou passando de verdade. Não está fazendo lobby para uma empresa, um sistema comercial como a Globo, que muitas vezes amordaça também o seu funcionário. Então, a gente sabe que tem vários jornalistas que são companheiros, estão na luta antirracista, mas eles podem ir até certo ponto. No Portal Favelas, não. A gente bota o dedo na ferida e vai, e vamos quebrar o pau e leva isso para frente. E o favelado sabe que isso é verdadeiro. Eu acho muito importante a minha contribuição que eu tenho nessa reflexão. Até porque tem os dois feras aí, né? Vai lá, Lourenço, agora é contigo. Obrigado, Paty. Só vou pedir desculpa a galera aí, porque os garotos estão animados aqui na rua. Hoje tá virando campeonato de queimada aqui, cara. Dá uma alegria, né, cara? A gente foi criado na rua e ver uma favela que... Nossa, a gente conquistou tanta coisa na favela, mas perdemos a rua, né? E quando eu vejo minha molecada também está aqui na frente jogando futebol. Pô, quando eu vejo que eles estão seguros, porque para estarem aqui eles estão se sentindo seguros, sabe? E aí vem garoto tudo quanto é rua, é uma maravilha. Por outro lado também, assim, a comunicação fica prejudicada, mas eu não trocaria, eu peço desculpa a vocês, mas não dá para abrir mão disso não. Mas você falando, né, a gente falando aqui de comunicação, a importância da comunicação em favela, me lembrou algumas coisas. Aliás, primeiro, mandar um beijão aí para nossa diretoria, né? Mariana, o Rumba que falou do Guilhom, Claudinho, pô, todo mundo aí que tá ajudando. Cadê o Chico? Essa Rebeca, ó, a Rebeca tá aqui, ó. Ah, legal, legal. Ah, e tem até outras TVs, a TV Metaverso, galera lá da taverna do Macaco Coalho. Enfim, mas a questão da comunicação, vou dar para vocês uma historinha aqui da Maré, para demonstrar um pouco isso que o Marcelo já está falando, que a gente descobriu como ferramenta lá atrás, né, Marcelo? Aqui na Maré, nos anos 70, o período militar, eles tinham aquela ânsia, né? A Maré, na verdade, recebeu favelas de outros lugares, né? Foram removidas de outros lugares e foram colocadas aqui na Maré. Mas teve um período que a própria Maré estava correndo o risco de ser removida também. Aqui tinha uma favela chamada Rala Coco, favela do Rala Coco. Pegaram e jogaram para Santa Cruz. Quando jogaram para Santa Cruz, o que aconteceu? As outras lideranças começaram a se unir. Que é uma reclamação que o nosso presidente Rumba sempre faz, né? Que a gente só se une na dor, né? Só quando acontecem essas catástrofes assim. E aí eles se uniram e qual foi a primeira medida que eles tomaram? Criar um jornal. Através desse jornal, eles começaram a relatar não só o que estava acontecendo, qual era o projeto dos militares para fazer, como também relatar já naquela época, aliás, vamos combinar, né? O Marcelo está aí falando desde sempre, denunciando a violência policial. O que a polícia já fazia naquela época, o que os militares também já faziam naquela época. A partir dessa articulação, eles começaram a criar uma força a tal ponto que conseguiram negociar com os militares a não remoção da Maré.
Não só isso, conseguiram convencer os caras de que construir moradias habitacionais com qualidade, para fugir daqueles palafitas que a gente morou, né? Eu morei naquelas palafitas que tinha na Maré. E aí, convenceram os caras a construir casas aqui do lado. Então, por exemplo, hoje eu estou falando com vocês da Vila do João, que é em homenagem ao último presidente, que é o Figueiredo. Fala, Claudinho, muita axé, meu irmão. Que é o presidente Figueiredo, que criou o Projeto Rio, naquele período daqueles que queriam eleger o Mário Andreasa e tal, não sei o quê. Mas uma negociação que os moradores fizeram e negociaram através de demonstração de força. A Maré, naquela época, ela era muito policiada, né? As polícias vinham, por exemplo, os barracos lá onde eu morava, na Palafita, os caras tinham que fazer o barraco rapidinho e colocar uma mulher cheia de criança dentro, porque de manhã a polícia já vinha derrubando os barracos. O Morro do Timbal, que foi a primeira favela daqui na Maré, os moradores tinham que pagar uma taxa para os militares para poder morar. Quando chegou aquela população mais pobre, os militares se apostaram do morro. Na verdade não era deles, mas colocaram como deles, aí já criaram a escola da milícia lá e cobravam uma taxa. Lá no museu tem até o recibo, era 30 cruzeiros. Uma dessas mulheres, uma dessas dandaras, dessas Patrícia Félix da vida, pegou e falou assim: vocês vão derrubar o meu barraco? Pegou e mandou uma carta para o Getúlio. Aí o Getúlio respondeu a carta dela. Quando os militares chegaram para derrubar o barraco dela, falou assim: aqui, ó, o presidente mandou uma carta aqui. Pô, os caras falaram assim: caramba, não vão poder derrubar mais esse barraco. O que a favela fez? Todo mundo escrevendo cartinha pro Getúlio. E o Getúlio respondendo: ó, não mexe com esse barraco não, não mexe com aquele não. Então, a comunicação. Comunicação. Isso. É isso que a gente está falando aqui. E a gente está num momento difícil também, eu acho, porque vocês são lideranças e a gente se conhece nessa luta, mas vocês vão lembrar que antigamente, para construir o esgoto, puxar o cano d'água, a luz, era muito mais fácil reunir o povo na rua para fazer isso. A impressão que eu tenho é que depois que a gente conseguiu conquistar essas pequenas coisas, a gente meio que perdeu um pouco a conexão. Eu lembro que quando a gente veio pegar essas casas aqui na Vila do João, receber as casas, uma das primeiras coisas que os moradores fizeram foi levantar muro. E a partir daí, a nossa comunicação ficou muito prejudicada. O Rumba falando naquele feijão que a gente foi lá visitar o Jacarezinho, falando de como os moradores não participam das ações, por exemplo, quando matam um dos nossos. A gente vai fazer uma passeata, a gente tem que contar com os amigos de fora para poder engrossar a passeata, porque nem nesse momento a gente consegue unir a favela para esse movimento. E aí a gente tem que pensar um pouco sobre o que pode estar acontecendo. Na minha cabeça, parte da favela naturalizou o próprio assassinato dos seus, a ponto de automaticamente eles criarem uma narrativa já, essa narrativa que a mídia tem, que a gente está falando aqui, o Marcelo falou, você falou, a Patrícia falou. Eu ouvi dizer que ele fumava uma maconha. Eu ouvi dizer que ele já fez coisa errada. Eu não sei se é um sistema de autoproteção psicológica que o morador tem, ou se realmente ele virou esse conservador a ponto de não se enxergar, ele sai do próprio corpo e se vê como algo diferente, como alguém que não pode tomar aquele tiro, como televisão, ferro de passar, seu tênis novo. É isso. A gente tá nesse campo de disputa, né, agora. E a gente tem que ter essa estratégia, o portal é uma delas. Isso. Lourenço, tem uma coisa que eu vejo que é interessante quando a gente analisa lá na base, lá no âmago, o sistema tem um tremendo medo de dois conceitos. Se a gente tirar as cedilhas, viramos ferozes. Quer ver? Comunica, cão. Educa, cão. E seremos sempre cães ferozes, e não cães vira-latas. Guarde isso. Comunica, cão. Educa, cão. E isso é que eles não querem ouvir. Porque eles sabem que nós sabemos nos organizar a partir da comunicação. Os tambores foram os primeiros instrumentos de comunicação
da nossa gente. Lá nos Estados Unidos quase não tinham tambores ou tambor nenhum, né, Marcelo? Não é verdade, Marcelo? Fala aí para mim rapidinho. O que eles fizeram com os tambores lá? Hã? Que era comunicação. Fala, Marcelo, você sabe muito bem disso. O Rumba sempre nos faz desafios profundos, né? Primeiro, ele diz que o Portal Favela é uma ferramenta de alternativa de enfrentamento à opressão, e é mesmo. Nós temos que criar o Portal Favela, e ele questiona como o Portal Favela pode contribuir para a nossa narrativa, fazendo o que a gente está fazendo. Dar vez às mães das crianças assassinadas pelo Estado, dar vez e voz à juventude negra, de favela e periferia, dar vez e voz ao trabalhador negro que está dentro dos nossos quilombos. É assim que o Portal Favela vai se colocar como uma ferramenta revolucionária. Lemos recentemente essa história que o Rumba falou. Por que a belíssima música negra americana, os negros criaram o rock, para quem não sabe. Os negros criaram o jazz, o blues, a música gospel. E por que nós não temos tambores? Os instrumentos que a gente encontra no samba e dentro do terreiro do candomblé, lá nos Estados Unidos. Porque esses instrumentos foram reprimidos. Esses instrumentos, Rumba, durante mais de 100 anos foi proibido os tambores, o berimbau, os instrumentos de origem africana, porque eles têm um profundo medo da força da diáspora africana. Eles têm um profundo medo. Eles nos chamam de classe perigosas. Porque, Rumba, os brancos não... Esse papo de 400 anos preso no Egito. Os judeus ficaram 400 anos no Egito. Você conhece mais a Bíblia do que eu. Isso é uma narrativa dos cristãos. Eu quero ver eles serem escravizados, transformados em coisa, em objeto. Durante 350 anos e sobreviver. Nós somos maioria. O IBGE diz que nós somos 56% e nós sabemos que é mentira. Porque tem muito descendente de africano que tem a pele clarinha e nega a sua africanidade. A sua origem. Então, o Rumba falou do Právida. Quem é comunista já ouviu falar no Právida, né? Aquele jornalzinho que o Lenin e os bolcheviques criaram. Mas tem na literatura russa, Rumba, finalizando de verdade, um livro que me inspirou, porque esse livro me deu vontade de ser um jornalista como você. Eu sempre tive vontade. Eu fui, na direção dos sindicatos de metroviário, eu era responsável pelo boletim informativo dos sindicatos de metroviário, lá na década de 90. E eu fui diretor de comunicação do MNU. Eu fiz 3 ou 4 jornalzinho virtual. Porque eu li um livro chamado A Mãe, do Gorky. E nesse livro, eu li esse livro há uns 30 anos atrás, eu estava começando, né? E esse livro tinha um menino que ele pegava o jornalzinho dele, rodado no mimeógrafo, ele rodava a Rússia toda. E esse jornal era um jornal subversivo contra o czar. E o Lenin chamava esse jornal do organizador coletivo. Porque o cara que estava lá no norte da Rússia recebia a mesma mensagem do partido que o cara que estava lá no sul. E o Portal Favela é isso. Se não é ainda, vai ser o grande organizador coletivo
dos favelados e das faveladas. Com Vai certeza, ser um Marcelo. instrumento que vai dar vez e voz a essas favelas. Já está dando. Nós temos aqui uma legítima, finalizando de verdade, uma legítima representante da Vila Vintém, lá na Zona Norte. Nós temos aqui, na Zona Oeste, nós temos aqui um representante da Maré. Nós temos os nossos representantes, Álvaro da Babi, lá na Zona Sul. Então, o Portal Favela está fazendo isso. Tem o Suca lá da Rocinha. O Portal Favela está fazendo isso, está unindo essa favelada, essa negrada de norte a sul da nossa cidade e, quiçá, do nosso estado. Então, parabéns. A gente tem que fortalecer o nosso Portal Favela, o nosso organizador coletivo. E ele não está nascendo de qualquer maneira, não. Nós temos... Olha só, por que está demorando, né? Toda coisa boa, ela nasce assim, devagar. Puxa, e vai devagarinho. Se puxar depressa, aí vai ficar alguma coisa por lá. Então ele está vindo devagarinho, porque ele vai nascer gigante, não é grande, não, vai nascer gigante. Olha, a nossa preocupação é imensa. Não só com a questão da comunicação como um todo, mas intrínseco a isso, outros fatores, outros setores. Olha, nós estamos tendo agora um privilégio de termos dentro desse portal um setor voltado para a saúde mental, que está sendo revolucionária nesse exato momento. Fim aos manicômios. E grandes representantes desse setor estão dentro do Portal Favelas, auxiliados pela UERJ, a UFRJ. A Mariana Molico está fazendo um trabalho maravilhoso. Está lá. A Patrícia está dentro do fato lá. Escrevivência. Ela está até aborrecida comigo, a Mariana, que eu não terminei o samba. Calma. Samba bom... Olha, eu acabei de falar. Samba bom demora para nascer, cara. Se ficar cobrando muita aspiração, foge. O Bezerra da Silva sempre falava sobre isso. Então, muita calma nessa hora. Esta é a virtude, a essência do Portal Favela. Você não sabe o quanto eu me sinto feliz em ter... Quando eu olho na tela aqui, quando eu vejo o Lourenço, eu vejo todo mundo aí. Eu vejo todo mundo da Maré nele. Quando eu olho para o Marcelo, eu vejo todo mundo do Complexo do Alemão, do Complexo lá da Penha, nele. Quando eu vejo a Patrícia, a mesma coisa. Eu vejo toda a Zona Oeste ali. E aí vem aqui para completar a Adriana Martins. Caramba, que negra nizinga maravilhosa. Então, isso é um portal. Ruth Salles representando o Borel. Olha a nossa favela aí. Olha o Portal Favela atingindo a lugares nunca antes imaginados. E mais, o nosso comunicativo, a nossa ferramenta de comunicação, não é uma coisa qualquer. Ela é um grande instrumento, ela é uma grande ferramenta para atingir coletivamente o Brasil inteiro. Porque já nós vamos estar dentro de um projeto que nós vamos chegar com rapidez lá na Amazônia. E o Guilhão é um dos responsáveis por isso. Lá na Amazônia. Nós vamos do Oiapoque ao Chuí através do nosso web documentário, junto com os indígenas, junto lá embaixo no nosso sul, que sofreram tanto lá naquelas missões, lá nas missões. O nosso documentário vem complementando tudo isso. E vai ser maravilhoso quando esse documentário sair, mostrando a grandeza do nosso Portal Favelas. Que ele não cresce com parceiros, sabe? Aqueles parceiros que a gente sabe que são delinquentes, aqueles que derrubam os nossos territórios, aqueles que vendem os nossos territórios. A gente não quer isso. A gente quer essa ferramenta para, inclusive, conscientizar a nossa população que precisa dessa informação, para combater a contra-informação, para combater as contra-comunicações, esses fake news, acabar com essa baderna que a política perniciosa vem promovendo nos nossos territórios. E eu quero encerrar aqui, mas antes disso eu quero ouvir cada um de vocês para a complementação final e dizer para vocês que é o seguinte: o Jacarezinho está numa tensão incrível, porque o governador ele está assim, louco, ansioso,
nervoso para entrar com a polícia dentro do nosso quilombo Jacaré. Porque ele sabe que o couro está comendo lá na justiça e que todos aqueles policiais que participaram daquela chacina serão condenados. Todos serão condenados. E isso vai esculachar, vai mostrar a mancha desse governo genocida, compactuado com o governo federal. E ele está nervoso. Então, ele está dizendo assim, não, vamos entrar com projetos sociais, mas projetos sociais que não discutiu na base. Ele não discutiu na base. Eu estou caindo para dentro. E ontem, na reunião, antes de trazer o presidente da Academia Brasileira de Letras para dentro do Quilombo Jacaré, eu chamei os responsáveis por esse tal projeto. Chamei. O que está acontecendo? De cara disseram, nós vamos derrubar todas essas construções, inclusive aquela que está pertinho lá do meu quilombo, boteco, vão destruir aquilo tudo. O que eles sabem fazer é isso, é destruir. Porque tudo que tem dentro das favelas, eles dizem assim, é do tráfico. Mas ele não diz que é da milícia, nada disso, porque são milicianos, todos são milicianos. Um secretário de Insegurança Pública, que vocês vão ver lá na matéria que eu fiz agora para o Facebook, está lá. Tumor Whisky, não é Tumor Whisky. A gente não sabe nem pronunciar essa porcaria desse nome. Tumor Whisky, que é o secretário. Vê lá como é que está colocado. Não está entre aspas, não. Está bem acentuado. Ok, gente? Vamos lá, Patrícia, nossa Nizinga. Vamos dar um abraço geral para nossas favelas que com certeza estão nos assistindo. Gente, Um minuto. Um minuto, encerrar e acabou. A favela existe e resiste. O portal está de ponta a ponta mesmo. O Marcelo falou bem isso, o Rumba também. Acho que a gente representa um conjunto de pessoas que querem fazer e sabem fazer. E quero agradecer pelo Novembro Negro. A gente está encerrando esse ano de 2021, mas com muito trabalho, com uma linha de frente muito potente. E aquela frase, eles combinaram de nos matar e nós de não morrer. E assim a gente segue. Gente, até a próxima. Quinta-feira, nós vamos fazer também o programa da saúde mental nas favelas. Eu e Pedro Gabriel. Espero vocês na próxima quinta-feira aí no nosso programa. Valeu, Lourenço. Vai lá, compadre. Cadê a maré? Opa, tá aqui, querido. Valeu, galera. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Mas eu confesso para vocês que eu esperava que a gente fosse ficar mais alegre, né? Essa chacina no Salgueiro, sei lá, doeu demais nesse momento. Apesar de nos deixar alerta, por outro, são mais vidas que a gente vai perder nesse caminho. Mas que a gente está aqui para fazer com que essa vida deles se estique, né? Em nós agora. Que essa luta agora possa ser fortalecida com mais esse grupo de pessoas aí que nos representam, que somos nós, né? Somos nós. Valeu, Rumba, valeu, Patrícia, valeu, Marcelo. Um valeu, Marcelo, valeu, Lourenço. Alô, Marcelo! Chega alô, um abração também para Fatinha. Fatinha também chegando aí, ó. Fatinha, isso, claro. Fatinha, Claudinho, os parceiros do Portal Favela, todo mundo colando na gente, é isso. É nóis. E aí, Marcelão? Fatinha não perde uma. Estava com a gente lá no Quilombo Jacaré, naquele pagode que o Rumba organizou com aquela feijoada maravilhosa. Fatinha é terrível. Fatinha da Providência, nossa irmã, nossa liderança. Esse governador, Rumba, ele é a continuidade do governo Wilson Witzel. Você sabe, nós sabemos que na véspera da chacina do Jacarezinho, ele esteve com o presidente genocida. Ele esteve com o presidente genocida na véspera da chacina do Jacarezinho. E eles afrontaram o Supremo Tribunal Federal. É uma afronta. É o fim do Estado Democrático de Direito, da separação de poderes, o que esse governo está fazendo. Nós temos a principal tarefa do povo negro, pobre e favelado, é derrotar o neofascismo que está no poder no Brasil, porque a continuidade do neofascismo no poder significa chacinas diárias contra o povo negro. E aí, Rumba, finalizando de verdade, eu li hoje
uma matéria que postaram lá no portal Favela sobre a história do Quilombo Jacaré. E eu li a história do condomínio Favela, que durou pouco, que você criou o condomínio Favela. Mas foi uma experiência curta, mas foi uma experiência promissora, porque ela aponta o caminho da resistência, o caminho da autodefesa, o que a gente tem que estar discutindo aqui. Sorria, policial, você está sendo filmado. Da nossa juventude, sorria, policial. Eu li tudinho. Li a tua ida lá nos Estados Unidos, se encontrar com os Pantera Negra, com Angela Davis. Eu te acompanho, hein, cara. Eu tô te perseguindo. É isso aí, Patrícia. Um beijão. Lourenço, um beijão. Fatinha, Mariana Mulica, que nos recebeu eu e Patrícia semana passada. Guilhom, que me convidou para essa live. Um abraço para toda a equipe do Portal Favelas. Estamos juntos pelo fim do extermínio, pelo fim do genocídio. Fora Bolsonaro, neofascista. E é o seguinte mesmo, Marcelo. Pode me acompanhar, porque acompanhar o Romulo não é acompanhar morcego que fica de cabeça para baixo, não. Então vamos lá. O dia que o morro descer e não for carnaval. Segura isso da neve! Simbora, compadre! O dia em que o morro descer e não for carnaval. Ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Não vai, não. Na entrada rajada de fogos, para quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil. O dia capoeira também. E não for carnaval. Não vai me dar tempo de ter o ensaio geral. Que beleza! E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é o tremendo arsenal. O tema do enredo